qual é o ponto aqui? Né? O pessoal falou do áudio, talvez porque de início eu estava gritando no microfone aqui, e depois ele leva alguns segundos para ajustar a intensidade do som. Então talvez tenha dado por alguns segundos uma leve interferência, mas agora creio que está tudo normal pelo feedback que eu estou tendo aqui. Vamos lá. O que nós iremos trabalhar hoje? Meus pequenos gafanhotos, meus padawans, nós iremos trabalhar um assunto que aparece em tudo quanto é edital que você for encontrar, Brasil afora, para a parte de informática, né, que via de regra também está presente em todos os concursos, que é o assunto de Windows. É o assunto que, em termos de volume, né, em termos absolutos aí dentro da informática, sem sombra de dúvidas, é aquele que mais aparece em concurso público. Então, é uma certeza, vamos colocar desse jeito, né? Uma chance de aparecer na prova muito grande mesmo. Então, você não pode simplesmente abandonar, não vou estudar o Windows porque eu mexo no Windows todo dia. A essa altura do campeonato, se você já assistiu aulas comigo previamente, você sabe que esse é o maior engano de quem está ingressando no mundo do concurso público. Por quê? Você se engana falando, na informática, eu mexo no celular todo dia, você acha? Eu ensino a minha avó a usar o computador, eu imprimo as coisas para minha mãe, eu imprimo as coisas pro meu tio, eu imprimo as coisas para minha prima, eu sei mexer no computador, sei usar TikTok, sei usar não sei o que no celular, então para que eu vou estudar informática? E aí chega na prova e ó, fumo. Então eu quero que vocês lembrem do seguinte, o Windows não é diferente. O Windows, digo mais, é pior pelo seguinte motivo. O Windows, né? Eu vou colocar brevemente aqui só para vocês terem uma noção. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui na tela. 2 segundos, tá? A gente vai ter o material. Eu quero só passar isso aqui, ó. Tá vendo essa imagem aqui que eu coloquei? Eu tenho um livro, tá? Que vocês conseguem olhar aí. Ele tem 932 páginas sobre o Windows 10. Sabe quanto desse conteúdo de 932 páginas você conseguiria aproveitar realmente para uma prova de concurso? Quase nada. Então, uma coisa que eu fiz uma ressalva no material e eu estou fazendo uma ressalva no início da aula, porque às vezes você começa assistindo um, começa lendo outro, então vou deixar nos dois. É o seguinte, eu preciso que isso entre na cabeça de vocês para a disciplina de informática como um todo, mas o Windows como um dos principais assuntos nesse quesito. Windows é um tipo de assunto que você poderia pegar essa apostila de 932 páginas e ler de cabo a rabo e falar, nossa, eu vou decorar isso. A taxa de acerto seu fazendo uma bateria de exercícios seria muito baixa. E eu não estou nem de brincadeira. Por que eu estou falando isso? É para assustar? Não, não é para assustar, porque o Windows não é difícil. O problema é que a galera não sabe estudar o Windows. Então presta atenção, não é um assunto difícil, é porque a galera não sabe estudar. É como se tivesse um caminho um pouco mais curto aqui, né? Tem uma trilha já aberta ali no caminho, mas o aluno no início do concurso resolve olhar para a mata amazônica, para a floresta amazônica inteira e falar: eu vou desbravar isso aí. Nunca pisei numa grama ali de 10 centímetros de altura e acho que eu vou desbravar a floresta amazônica do dia para noite e viver 30 dias lá no meio do mato até chegar do outro lado. Não vai rolar. Então, o que eu quero dizer com isso? Por favor, essa é a principal ponto da aula. É essa dica que eu estou dando para vocês. Vocês precisam aprender a estudar Windows. Como que a gente vai fazer isso? É claro que em primeiro momento eu fiz um material super breve. Eu vou mostrar aqui nessa aula, a gente vai ter outra aula, alguns pontos mais interessantes acerca de Windows. Mas eu preciso que vocês entendam que não é aquele tipo de conteúdo que você vai assistir a aula, ler o material e falar: ah, estou pronto para fazer as questões. Aí você vai chegar lá nas questões e falar: nossa, professor, eu tô com uma taxa de acerto que tá beirando os 10%. Eu vou falar: ótimo, que bom que não tá 5%. Por quê? Não é o tipo de conteúdo como se eu ensinasse para vocês, olha, vamos aprender multiplicação, né? Ah, 3 vezes 2 significa você fazer 2 mais 2 mais 2. Aí você aprende a multiplicar, você fala, ah, se eu somar 2 com mais 2 dá 4, mais 2 dá 6. Aí você entende que 2 vezes 3 dá 6. Ó, aí você chega lá, vê a questão, vê 2 vezes 3 e acerta que é 6. Não é a mesma coisa aqui. Você precisa olhar para as questões de uma outra forma. Não é para medir conhecimento, é para você aprender.
aprender com as questões. Você irá trombar com questões aí nesse ponto, né? De acordo com a banca do concurso, né? Eu vou falar para vocês, vamos esgotar as questões ali que tangem os mais diversos tópicos acerca de Windows, pula para outra banca e vai adicionando conhecimento. Por quê? O Windows tem a tendência de ser 8 ou 80. Para aqueles que estudam, claro, né? Se você não estudar, vai ser tudo 80. Do difícil. Mas se você estuda, as questões ainda assim são 8 ou 80. O que eu quero dizer com isso? Muitas questões vão abordar aquilo que quem estudou o mínimo vai acertar tranquilamente. Não é nada de novo e complicado. Então a galera vai acertar isso na maioria. E aquilo que for muito fora da curva, ninguém vai acertar. É o tipo de questão que, a grosso modo, na tua prova, não vai. É tipo assim, é uma coringa ali, uma questão que porventura pode jogar uma posição acima para baixo, mas ela não é uma coisa que você tem que contar com ela. Porque ela é a pergunta mais absurda do mundo que só o elaborador sabia. Então, na hora de estudar Windows, você precisa mudar essa sua percepção de como resolver as questões, de não ser mais uma questão de mensurar o seu conhecimento, e sim de aprender enquanto você faz as questões. Por que a alternativa A está certa? Por que a alternativa B está errada? Onde que está errado aqui? Esse ponto aqui, nossa, tem a definição de tal característica de tal ferramenta, vou anotar no material. Ou vou manter na minha cabeça. E você vai repetindo, 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 e a taxa de acerto sua vai subindo. Infelizmente, não tem outro caminho. Concurso público é assim, mas o Windows isso vai esfregar na sua cara mais do que nas outras. Aqui é um ponto que isso, né, se não vai por bem, vai por mal. Você será obrigado a passar por isso. E isso é uma etapa fundamental para você passar em concurso público em todas as disciplinas. Você precisa aprender que as questões, enquanto você não está na prova, não é dia da prova, você não está lá fazendo a prova. Todas as questões que você fizer é uma questão de aprendizagem e não só de mensuração de conhecimento. Não é uma prova para você só utilizar como um termômetro. É claro que isso é interessante. Você percebe que você tem uma dificuldade maior em determinado tópico na matemática, você vai lá e estuda aquele tópico. Ok, mas eu estou dizendo, o Windows não vai funcionar desse jeito. E enquanto, assim como na matemática, o Ricardo briga, se você não sentar a bunda, fizer um monte de questão, ler todo o material, suar lá, gastar o lápis, apontar ele 1,5 milhão de vezes até você ter um bom resultado, e depois você reclamar, falar, não sei matemática, até lá é preguiça. Com o Windows é a mesma coisa. Não adianta você sentar a bunda na cadeira e fazer, fiz 100 questões de Windows. Eu vou falar, tá, em uma hora, em uma tarde, parabéns, bora, mais. Então você vai ter que fazer muitas questões de Windows para ter realmente uma blindagem maior acerca desses assuntos, tá? Isso vai ficar evidente conforme você for estudando. Falo isso ao longo de todos esses anos que eu já trabalho com concurso público, especificamente na disciplina de informática, e que eu tive que passar por exatamente esse mesmo caminho para estudar informática e para dar aula desse tópico. Ok? Então, é uma ressalva extremamente importante? Sim, muita gente vai achar bastante. Ok, mas é importantíssimo. Eu falo, é o ponto mais importante dessa aula e deste assunto especificamente. Tudo bem? Então, vamos lá agora dar uma entrada no assunto de Windows. Vou mostrar aqui inicialmente parte do material, né, onde eu vou bater alguns pontos para você, e depois, nessa aula talvez eu vá mostrando algumas coisas, mas eu quero em outro momento mostrar mais para caso você não tenha contato com Windows, né, eu vou mostrando um pouco mais para você ali numa máquina virtual, então alguns pontos. Mas vamos lá, vou mostrar aqui no material inicialmente. Então vamos lá. Recado do professor é justamente isso que eu acabei de falar aqui, né? Dando esse recado para vocês, do senta a bunda na cadeira e vai fazer questão, tá? Não tem para onde correr, você vai ter que sentar a bundinha na cadeira, fazer muita questão para depois vir chorar. Porque o Windows eu não entendo, não sei o quê. Se fizer 200 questões só e vir chorar essa pitanga disso, eu vou falar, vamos fazer mais, tá? Muito cedo ainda. Então vamos lá, qual que é o requisito mínimo para o sistema, né, para você fazer a instalação do Windows 10? O Windows 10 vai ter uma relação tanto quanto interessante aqui, pelo menos de acordo com o site da Microsoft, quando aparecem questões nesses pontos, tá? Então olha só, nesse sentido nós temos o seguinte ponto, processador. O que é necessário? De processador, lembrando que no Windows nós temos duas versões tipicamente falando, né, duas distinções aí acerca do sistema operacional. Nós vamos ter o sistema em 32 bits, ok? Ou então em 64 bits.
Tá? Está relacionado ao processamento em si, tá? Como o sistema vai lidar com o processamento de dados de maneira geral. Não precisa fritar muito com isso não, está relacionado com o processador. Então tem essas duas versões. Então, de acordo com essas duas versões, o Windows vai ter requisitos diferentes, mas existe uma relação bem básica aí para você entender, né? Para memorizar, vamos colocar assim, não é sempre uma regra matemática, mas aqui vai ser um pouco mais tranquilo para você memorizar. Então observa, né? 32 bits e 64 bits, você consegue perceber que tem uma relação matemática de que 32 é metade de 64. Então meio caminho andado. Juro, tá? Processador. Inicialmente, para um sistema de 32 bits, né? Na verdade, para os dois ele coloca como 1 GHz, apesar de eu não concordar muito com isso. Mas é o que está no site da Microsoft, tá? Então, um processador no mínimo de 1 GHz. Ou mais rápido, obviamente, tá? Então, um ponto aqui de processador, 1 GHz, dificilmente vai rodar qualquer coisa. Você teria que fazer umas modificações no sistema, creio eu, deixar ele muito cru e sem um monte de ferramenta e sem um monte de coisa, mas eu nunca fiz esse teste e nunca nem encontrei alguém que tenha feito, mas isso está no site da Microsoft, então é assim que porventura aparecerá em prova. Agora começa a relação matemática. Memória RAM. Quanto de memória RAM é necessário para rodar um sistema do Windows 10? Bom, a gente vai ter 1 GB para um sistema de 32 bits e 2 GB para o de 64 bits. Então repara na proporção que a gente tem aqui, ó, tá? 1 GB pro de 32 bits e 2 GB pro de 64. Tá vendo aqui, ó? Aqui é 1, aqui é vezes 2. Sacou? Então você vai guardar essa relação aí de memória RAM dessa maneira, bem tranquilo. Espaço em disco rígido. Aqui existe divergência dentro da própria Microsoft. Em alguns lugares vão ter um espaço diferente, tá, do que é descrito em outros. Então vamos lá. Espaço em disco rígido. 16 GB para o sistema operacional de 32 bits. Aqui não há muito conflito, tá? Ele mostra lá 16 GB para um de 32. Então observa que 16 GB de armazenamento, tá? Se você pegar esse númerozinho, ele é metade do 32. Então olha as relações matemáticas aparecendo aqui, tá? Aí você vai encontrar no site da Microsoft que você vai precisar de um de 32 GB para um de 64 bits. Olha de novo a relação matemática aí, é o dobro. Tá? Você dobrou de 16 para 32 e de 32 bits a 64 bits. Tá vendo? Então é bem tranquilo de guardar esse tipo de coisa. Umas duas questões que você faz esse tipo de coisa, você não erra nunca mais. O problema é que em alguns lugares do site da Microsoft indica que a versão de 64 bits exige 20 GB de armazenamento. Em outros lugares, 32 GB de armazenamento. Então, quem sabe, né, dependendo do elaborador, da prova e tudo mais, pode aparecer essas bizarrices. Tá? Depois você entra com recurso ou não, são outros 500 e por aí segue o baile como normalmente se faz. Placa gráfica necessária. A gente vai dizer que vai ser utilizado o DirectX, tá? A placa gráfica, entenda, não precisa ser off-board, pode ser o próprio processador, né? Inerentemente ali a capacidade de processamento gráfico dele, ou alguma placa on-board na placa-mãe, que seja, tá? Mas uma placa gráfica que suporte DirectX 9 ou posterior, e o driver, nem precisa se preocupar com esse driver, tá? O WDDM10. E a tela, no mínimo, de resolução 800 por 600, tá? Isso é a resolução em pixels que a gente vai ter. Ponto. Isso aqui é uma introdução ao blá 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 que precisa dizer porque em algumas provas, em alguns momentos, e se você seguir a minha dica de esgotar as questões, você vai trombar com esses troços, tá? Características do sistema Windows 10. Lembra que é tudo multi, só vai ter uma coisa que é mono, tá? Assim como se porventura, né, a gente for trabalhar com Linux em outro momento, a gente tem o seguinte, é um sistema multitarefa. Multitarefa já foi, né, para vocês que acompanham já passei para vocês os conceitos gerais de sistemas operacionais, e lá tem a ideia de multitarefa. Multitarefa é um sistema que consegue realizar mais de uma tarefa simultaneamente. Ponto. Tá no nome, é óbvio. Tá? Então, o Windows 10 é um sistema multitarefa. Nesse momento, se você está utilizando o Windows, independentemente da versão, porque eu não creio que tenha ninguém utilizando aqui o Windows 3, por exemplo, né? Não faz sentido nenhum. Você, nesse momento, está, por exemplo, com uma aba do navegador aberta e com um PDF aberto. Então, parabéns, são duas tarefas distintas. Uma é o uso do navegador, ou a outra é o bendito de um PDF aberto. Ponto. Tá? Então, um sistema multitarefa.
multiusuário e multisseção. Cuidado com esses dois, já foi explicado na aula de sistemas operacionais, mas multiusuário diz respeito ao acesso e uso simultâneo de vários usuários no computador. São várias pessoas que conseguem utilizar simultaneamente aquela máquina. Tá? Então, multiusuário, várias pessoas utilizam ao mesmo tempo. Multisseção permite várias contas de usuário registradas no sistema, na qual aquele momento que você faz login no sistema com a sua conta de usuário, pode ter senha ou não, você vai criar um momento de interação e personalização maior com o sistema operacional, no qual você pode, via de regra, no caso do Windows 10 vai ter, tá? Mas pensando num contexto abstrato, vamos focar no Windows 10. Como no caso do Windows 10, você terá ali suas pastas pessoais vinculadas ao seu usuário, a sua área de trabalho, com os seus ícones colocados ali, com o seu papel de parede, com o seu tema de área de trabalho, com as suas modificações em questão de escala, às vezes de fonte, tipo de cores e por aí vai. Então, isso é a sua seção. E o Windows, então, suporta essas seções diferentes. Maravilha? Outro detalhe, conectividade com outras plataformas. Pasmem, mas questões um pouco mais antigas, tá? Não tanto as mais recentes, mas era muito comum perguntar que, nossa, trazer que o Windows era isolado, não conseguia se comunicar com sistemas Linux nem com Mac. E isso é balela, né? Pelo amor de Deus, não existe essa restrição. Você tem essa conectividade com outras plataformas, então existe sim capacidade de se conectar com outros sistemas operacionais, seja ele Linux ou macOS. Aqui é um ponto interessante, o diferencial, quando a gente compara, por exemplo, com o Linux, né, que são aqueles que aparecem em prova, a diferença é que aqui, no caso do Windows, ele não é case sensitive, ou ainda case insensitive, tá? O que é isso, professor? O que isso quer dizer? Quer dizer que o Windows trabalha caracteres maiúsculos e minúsculos como diferentes. Então, para o Windows, uma letra A maiúscula é diferente de uma letra A minúscula. Professor, mas que diferença isso vai fazer? Toda diferença. Quando você for colocar nome em arquivos e pastas ou utilizar comandos, essas letras maiúsculas e minúsculas afetam diretamente esse resultado. O Linux, por exemplo, é um sistema case sensitive. Ele diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Então, na hora de nomear arquivos e pastas, ele leva em consideração essas letras diferentes. Bem como na hora de colocar comandos no terminal, existe essa diferenciação de letras maiúsculas e minúsculas. No caso do Windows, não faz diferença, tá? Então, aqui, opa, perdão, né? Ele coloquei como se fosse diferente, aqui para ele é igual, tá? Então, no caso do Windows, não faz diferença. Minúsculo e maiúsculo serão tratados como coisas iguais. Tudo bem? E lembrando mais uma vez, o núcleo do sistema operacional é monolítico. É construído como um único bloco, no que são carregados os módulos, os drivers, tudo é carregado de uma vez só. Então, só isso que você precisa guardar, não precisa nem entender. É só guardar que é núcleo monolítico. Mono, litos, vem de rocha. Tá? Lembra das suas aulas de geografia lá da litosfera, que é aquela parte mais externa do nosso querido planeta no que tange a parte sólida. A gente está falando da atmosfera. E a gente está falando onde ficam, então, os continentes, onde nós estamos localizados e pisando nesse momento. Eu ia fazer uma piada, talvez um pouco de mau gosto, mas eu vou falar diferentemente daquela galera do submarino, né? É bilionário, então eu não tenho nem peso na consciência. Vamos lá. Aqui, no caso, falando para as versões do sistema operacional. O que seriam essas versões? Entenda que versão cada Windows 10 tem atualizações, né? Então você vai ter as versões propriamente dito desse sistema, mas isso não vai cair, né? Tipo, de acordo com a versão 1.2H20, não sei o que, de tal data que aconteceu. Não, esquece esses detalhes, tá? Isso não é para vocês se preocuparem. Versões de Windows, nesse caso, é um ponto em que a gente vai trazer as variações que você pode adquirir. Lembrando que o Windows é um software proprietário da Microsoft. Então ele não é um software livre, ele possui o código-fonte fechado. Você não tem acesso a esse código-fonte, ok? Então você adquire a licença proprietária ali, né, da Microsoft para fazer uso desse sistema operacional. E nas opções que você vai ter ao adquirir o Windows 10, são essas que nós iremos trabalhar.
tudo bem? Então vamos lá. A gente tem algumas versões aqui. A primeira delas é o Windows 10, que a gente está falando do Windows 10, Home, que significa casa, lar. Então essa é a versão mais comum e a mais básica. Ela é aquela voltada para o uso doméstico. Lembra que Home significa lar? Então olha só, Home significa lar. Para ser mais exato, é mais sentido com lar do que casa propriamente dito, tá? Porque casa seria house só. É mais sentido físico e home é mais um ambiente mesmo, tá? Então a gente está falando de lar. Então veja que está aqui vinculado com o uso doméstico, tá? Então vai ter os principais aplicativos básicos, aqueles padrões que a gente vai ver, inclusive quais que vocês têm que memorizar, tá? Cito alguns exemplos, não são todos, como o navegador Edge, o Internet Explorer, é importante lembrar que ele ainda existe no Windows 10, tá? O e-mail, a Windows Store, entre outros. E você tem o Xbox One, esse vínculo com a plataforma de jogos, já que a Microsoft adquiriu o Xbox há muito tempo atrás. Né? Na verdade, não sei nem a gente adquiriu ou se foi ela que criou, não lembro agora qual que é a história de muitos anos atrás, tá? Então o Home conta com um login via reconhecimento facial também, ou biometria. Isso aqui tem o nome de Windows Hello. Tem uma carinha assim, tá? Windows Hello. Então, essa característica de biometria é uma novidade do Windows 10 e vai estar presente em todas as versões. O que existe, assim, se a gente fosse pegar uma tabela e montar de todas as características, diferenciando o Windows Home, de Pro, de Enterprise, vocês iam ficar malucos. Não acho nem um pouco interessante. Vocês vão fritar demais, vai desestimular vocês a estudarem, não funciona, tá? Porque vai cair pouquíssima coisa a respeito disso. O que vocês precisam entender é que a home é a mais básica de todas e a partir dela você, via de regra, acrescenta alguns pontos. Então esse reconhecimento facial, essa biometria, vai estar presente nas outras versões. Ok? Como a Pro e Enterprise, que a gente vai falar aqui principalmente. Tá? Tem Education também, mas eu vou mencionar alguns pontos só aqui para ela. Tudo bem? Então aqui vamos lá. O Windows 10 Pro tem todas as características do Home, mas ela vai ter alguns recursos mais avançados, como por exemplo o quê? Você vai ter o Azure Active Directory, tá? Que vai ser uma característica específica de trabalhar com domínio de rede, tá? Ele vai te fornecer algumas coisas mais específicas desse jeito. Entenda que Pro é de profissional, tá? Então você vai ter algumas ferramentas para o uso mais profissional, propriamente dito disso. Então tá aí, ó, indicado para o uso corporativo. Olha as palavras mágicas. E o Windows 10 suporta, por exemplo, uma virtualização. O que é virtualização, professor? É você poder montar máquinas virtuais, como inclusive a que eu montei para poder ensinar algumas coisas aqui para vocês. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui rapidinho, só para vocês pegarem ideia. Tá vendo isso aqui que vocês estão visualizando na tela? Isso é uma máquina virtual. Isso não é meu Windows. Eu montei essa máquina virtual. Tá rodando dentro do meu próprio Windows, tá? Mas é um Windows rodando dentro do Windows. A grosso modo é isso. Beleza? Então isso é uma máquina virtual aqui que em um momento oportuno eu vou mostrar algumas coisas para vocês, tá? Então, esse é o ponto. Tem esse Hyper-V, que nativamente é essa ferramenta para virtualização, e vai ter recursos de segurança que adora colocar em prova. Cai muito em prova o BitLocker, que é uma ferramenta que nós vamos mencionar também especificamente, tá? Quando chegar o momento oportuno, que é uma ferramenta administrativa para você fazer criptografia de dados. Você fazer a criptografia do seu disco rígido, ou seja, você está fazendo uma proteção dos seus dados. Maravilha? Windows 10 Enterprise. Enterprise é quando você vai comprar esse Windows 10 em larga escala, porque você tem uma mega empresa e você precisa instalar isso de diversos computadores. E aí ele vai ter recursos mais avançados ainda, úteis a grandes corporações, tá? Então, ó, você vai conseguir configurar mais do que a versão Pro, tá? Você vai ter uma configuração extra para conexões diretas sem o uso de uma VPN, né? Você tem App Locker, que é a ideia de o que é esse App Locker? É um cadeado no aplicativo. A grosso modo, a tradução seria essa, porcamente falando. É aquele controle corporativo de você simplesmente falar, olha, vamos bloquear esses aplicativos aqui, você não vai poder sair instalando qualquer coisa no sistema, né? Afinal de contas, você vai ser um colaborador, um funcionário, alguma coisa do tipo. Então a gente vai bloquear esse aplicativo. Não que você não possa fazer isso nas outras versões, mas você tem que recorrer, via de regra,
a ferramentas de terceiro ou algumas outras coisas por baixo dos panos, tá? Aqui vem assim, ó, olha, você que não é da área, a gente já deixou montadinho para você utilizar na sua empresa. Então é um produto que eles oferecem, mas moldado e adaptado para esse tipo de situação. Tá? Não que você, como eu disse, é claro, você vai tentar falar de Hyper-V, não vai rolar no Windows Home. Mas em alguns pontos você conseguiria correr atrás para fazer uns pequenos ajustes, tá? Então esse é o ponto aqui. Maravilha. Então, ó, Enterprise também oferece a opção de receber apenas atualizações de segurança. Para quê? Para ficar evitando reinicialização da máquina. Imagina, né, uma mega corporação que depende de uma máquina específica para estar funcionando no horário específico lá, e aí vocês já passaram provavelmente por isso, naquele momento que você mais precisa, seu Windows vai lá e fala, vou reiniciar para atualizar essa máquina. Aí você fala, não, mas eu não quero. Todas. E ele reinicia mesmo assim, aí fica lá a telinha reiniciando, fechando tudo. Aí você fala, puta que me pariu. Aí demora a vida inteira para voltar quando está precisando dela. Então, para esse tipo de coisa não acontecer, olha que bacana. Em vez da Microsoft lá te dar essas opções, né? Assim, até tem, tá? Mas mais explícita nas versões anteriores, ela te entrega isso somente na versão Enterprise, sacou? Então esse é um ponto interessante para vocês. A versão Education, que vocês vão, não precisa se preocupar muito, mas está no próprio nome, é voltado para educação, para ser instalada em grandes escolas ou universidades. Ela vai ter algumas características específicas aí para o uso, né? Você bloquear o acesso a algumas ferramentas. E o interessante é, o Windows 10 Education não vem com a Cortana. Professor, o que que é a Cortana? Se você não sabe o que é a Cortana, iremos chegar lá, tá? Já vou chegar lá para vocês. Para quem está mais curioso com virtualização, tá? Que eu falei para vocês, o que que é essa virtualização? Como é que funciona? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês brevemente um negócio aqui. Aqui. Vamos lá. Ó, exemplo. Isso aqui é uma ferramenta para virtualização, tá vendo? Chama Oracle VM VirtualBox, é um específico que eu consigo ter vários sistemas operacionais dentro de uma máquina. Então, dentro do meu Windows 10, eu posso abrir um Zorin OS, um Windows 11, um Garuda OS, que é tudo de Linux isso daqui, tá? Arch Linux, Ubuntu e o Windows 10, que é essa que eu estou mostrando para vocês agora. Então, eu consigo configurar, fazer tudo isso aqui bonitinho. E isso aqui, ó, olha aqui, para virtualização Hyper-V. Estão vendo aqui, ó? Então, depende dessa virtualização, então. Então, mostrando aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do que se trata essa virtualização. Aqui eu tenho esse sistema operacional virtual, então, mostrando para vocês. Maravilha! Ok, então vamos lá. Seguindo o baile aqui, seguindo a banda, né, tocando aqui, vamos lá. A Cortana, ela é uma coisa meio zoada. Por quê? A Cortana ela é um assistente virtual, tá? Já que vocês estão mencionando aí e tudo mais. A Cortana é uma assistente virtual do Windows, né? A Microsoft tentou introduzir ela no início do Windows 10, então ela é nativa do Windows 10, mas meio que não pegou, tá? Não rolou. A Cortana ninguém utiliza muito ela, então, querendo ou não, essa entrada de dados é fundamental para o próprio enriquecimento do funcionamento dela como uma inteligência artificial que era a proposta feita ali, né? Então eles vão acabar, enfim, descontinuando. Não, isso são outros 500, vocês não precisam se preocupar com esses detalhes. O que vocês precisam saber, o que vai cair na prova, não é das mega ultra novas atualizações do sistema, tá? Tem até umas questões bizarras assim. Mas via de regra, eles vão cobrar aquilo que é nativo e normal. Então, o que é uma característica, uma novidade do Windows 10? Cortana. Cortana, então, uma assistente virtual que veio aí com o Windows 10, a nativa dele. Maravilha? Quando você instala, então, o Windows 10, via de regra, você tem a Cortana. Inclusive, no momento da instalação do Windows 10, ela já vai estar te enchendo o saco lá com olá, eu sou assistente virtual da Microsoft. Tô aqui pra... E você clica no mudo e fala, ó, quieto, né? Então, esse é o ponto. Vamos lá. Falando agora ainda da apostila, área de trabalho e tudo bom, a Cortana eu acabei de explicar aqui para vocês do que se trata, tá? Essa assistente virtual. Continue de onde parou, são alguns outros detalhes que o Windows 10 trouxe de novidade, tudo bem? Então você tem, ó, permite troca entre computador, tablet e celular sem que o usuário tenha que salvar os arquivos e enviar para os aparelhos. Então, Continuum, vocês podem encontrar com esse nome também, tá? Continuum, tá? Assim, ó.
Maravilha? Continuum, você pode encontrar com esse termo, que é a ideia de você ter uma fluidez maior de trabalho entre seu tablet, seu computador, seu celular. Em teoria, isso ia ser maravilhoso. Na prática, não é muito assim, tanto que nem é muito utilizado. Mas o que interessa para vocês? Nativo do Windows 10, uma novidade que eles inseriram quando lançaram o Windows 10. Maravilha? Desbloqueio imediato do Windows com o Windows Hello, como eu falei para vocês, é o uso de biometria para você acessar o seu sistema como um todo, né? Então você vai utilizar agora dados biométricos. Lembra que métrica, metros, vem de medida, mensurar alguma coisa. Bio relacionado então à vida. Então biometria vai medir aquelas coisas inerentes a você como um ser humano, como por exemplo suas impressões digitais. Então você vai socar digital lá no leitor específico, ou vai fazer leitura de íris, reconhecimento facial, tá? Então, qualquer coisa nesse sentido. Claro que o Windows não vai fazer reconhecimento de íris porque você precisa de uma coisa muito específica, mas ele reconhece facialmente, inclusive, a parte digital. São as duas principais. Então, o Windows Hello permite você utilizar essa biometria. Obviamente, desde que você tenha aparato necessário para tal, não adianta você falar quero desbloquear com leitura de digital. Como? Você vai socar o dedão no monitor? Não dá, né? O monitor não consegue captar digital, então não funciona assim. Então entenda que você precisa de um aparato necessário, mas desde que você tenha, você configura para desbloquear o sistema utilizando o Windows Hello. Maravilha? Múltiplas áreas de trabalho, essas áreas de trabalho virtuais que você pode abrir, vou mostrar aqui para vocês. Tá? Também é uma característica do Windows 10, então você consegue criar novas áreas de trabalhos virtuais. O botão iniciar vai estar ali presente, tá? Vou mostrar aqui para vocês também, e os aplicativos que nós teremos que decorar alguns. Principais atalhos. Coloquei uma lista aqui dos principais atalhos para vocês. São todos os atalhos possíveis? É claro que não, tá? É claro que não, mas aqui são os principais que vocês precisam saber. Ah, é muita coisa? É. Acho que, honestamente, vale a pena você ficar decorando, tipo, lendo, sabe? Parar na frente, ficar ali assim, ó, e ficar lendo. Não. O que eu acho interessante? Você vai dar uma lida nisso aqui, ver aqueles que você já conhece, maravilha. Então, os que você conhece, é óbvio que você não tem que se preocupar horrores. Ver aqueles que são diferentes, dá uma lida e vai fazer exercício. Ah, trombou com exercício, caiu um atalho que você não lembra? Maravilha, volta na lista, lê mais uma vez. E assim você vai adicionando conhecimento. É o famoso vai na base do ódio. Eu preciso que você entenda que o Windows é assim que vai funcionar, tá? E eu tenho vários alunos, tá, ao longo desses anos, pessoas que não tiveram acesso ao Windows, nunca tiveram por quê? Porque eram pessoas que ou cresceram utilizando Linux, porque era uma alternativa, já que você não tem que pagar, ou utilizaram o Mac a vida inteira, ou não tinha condição sequer para um computador, e mesmo assim essas pessoas gabaritavam a maioria das provas que vinham Windows. O que eu quero dizer com isso? Não é desculpa. Você ficar falando, ah, mas é porque eu não uso, é porque eu não vejo. Caguei. Se você sentar a bunda e fizer as questões, eu garanto que você vai conseguir ir bem na prova. Tá? Eu não tem atalho, não tem outro jeito. O que eu estou te dizendo que é mais fácil é, vai fazer as questões que você vai aprender. É na base do ódio, mas funciona. Tudo bem? Vamos lá, seguindo aqui. Os atalhos bonitinhos. Ferramentas acessórias. O que é isso aqui? Vamos lá. Ferramentas acessórias é um ponto onde eu vou adentrar aqui nessa aula. Ou melhor, vou falar de área de trabalho como um todo inicialmente. Vamos lá, vou apresentar aqui para vocês a área de trabalho. A área de trabalho do Windows 10. Então temos aqui a área de trabalho, no qual ele apresenta a lixeira. Então a lixeira é um item que vai ser obrigatório de aparecer na área de trabalho por padrão. Lembrando que eu posso clicar para exibir e pedir para simplesmente ocultar os ícones da área de trabalho, então eles vão embora, tá? Eu tenho como essa opção. Mas a lixeira é uma pasta, ok? Nativa da área de trabalho. Então, o lugar dela, tipicamente, é a área de trabalho. Não vai ficar localizada em nenhum outro lugar. Então, essa aqui, a visão que vocês estão tendo é da área de trabalho. Peço desculpas se começar a travar um pouco, mas é porque daí eu estou sobrecarregando a memória RAM do meu computador com 1,5 milhão de coisas. Aqui você tem a barra de tarefas. Essa aqui embaixo, que eu estou passando o mouse, que todo mundo conhece. Aqui do lado mais esquerdo eu tenho o botão iniciar. Então, quando eu clico nesse botão iniciar, olha o tanto de tranqueira que aparece aqui. Eu não instalei nada. Isso aqui veio nativamente com Windows.
Professor, você tá fazendo propaganda das coisas aí, olha aí o TikTok, meu, olha. Não, tá? Isso aqui veio já, quando eu instalo o Windows 10, ele vem nativamente com essas coisas. Assim que você vincula com a rede, ele vai fazer atualizações do sistema e trazer esse monte de coisa. Tá? Olha, sugeridos. É uma máquina que nunca testei nada, nunca procurei, mas olha que engraçado. Teste seu conhecimento, mestre do churrasco. Aí você tem aqui, né, os aplicativos nativos organizados em ordem alfabética. Então repara que você tem eles organizados em ordem alfabética aqui. Maravilha? Olha só que interessante. Ok. Esses botões aqui mais ao lado esquerdo, o que que eles têm? Eles têm o seguinte, aqui, esse botãozinho com o rostinho, uma pessoa, é a configuração MIDI contas. Então tem o teste, tem o virtual, são duas contas que eu criei nessa máquina aqui virtual, em que você tem como alterar as configurações da conta, bloquear ou sair, tá? Mas são vinculadas à conta de usuário. Abaixo você vai ter o quê? Documentos. É um atalho que se eu clicar aqui, ele vai me abrir a pasta Documentos. Tá vendo? Aqui, ó. Tá? Acesso rápido, documentos. É isso aqui que eu estou abrindo. Maravilha. Continuando. Essa aqui de baixo, imagens. Se eu clicar, eu vou abrir imagens. Tá vendo aqui, ó? Imagens, tá? No acesso rápido. Maravilha. Nativamente, né? E de maneira padrão, é isso que vai aparecer. Vamos esperar dar uma mini travada. E por fim, aqui vai aparecer mais em prova, sem sombra de dúvida. Configurações. Configurações é algo nativo e inerente ao Windows 10. Então, esse painel aqui, ó, surgiu no Windows 10. E ele não é uma substituição, cuidado porque tem várias perguntas nesse sentido, ele não é uma substituição ao painel de controle. Isso pega um monte de gente. Ah, porque eu lembro do configurações do Windows 10, mas ele não substituiu nada, o painel de controle continua existindo. Substituir remete à ideia de você tirar um e colocar outro. Então você fala, aí é polêmica, né? Porque já deu merda em concurso. O Microsoft Edge substituiu o Internet Explorer? A ideia de substituir não dá uma ideia de você retirar um e colocar o outro no lugar? Sim. Só que no Windows 10 os dois coexistem. Existem os dois. O Microsoft Edge e o Internet Explorer. Ainda que você não vá utilizar o Internet Explorer. Ele é utilizado para algumas questões de configuração e os buracos mais abaixo que tem, necessário para o funcionamento do Windows. Tá? Então, ele está lá presente ainda. Então, não dá para dizer que substituiu. Isso já apareceu em prova, por incrível que pareça. Ok? Então, cuidado. Configurações não substituiu o painel de controle. A gente vai ver as duas ferramentas em momento oportuno. Só queria mostrar aqui para vocês, neste momento, então, a ideia do configurações do Windows. Maravilha? Onde você vai ter aqui o sistema, tab, dispositivo, telefone, rede, personalização, aplicativos, contas, hora e idioma, jogos, facilidade de acesso, Cortana, privacidade e etc. Ok, então acabei de passar aqui na parte de configurações. No menu iniciar ainda, você tem essa parte aqui mais à direita, que recebe o nome de blocos dinâmicos. Presta atenção no nome, blocos dinâmicos. Por que blocos dinâmicos? Porque dependendo das configurações que eu fizer, por exemplo, tá vendo aqui fotos? Se eu tivesse fotos adicionadas na pasta, ele ia ficar mudando isso automaticamente, mostrando fotos diferentes aqui que seriam exibidas de tempo em tempo. Então essa característica de mudar, de movimento, é o que confere a ele o característico de nome, blocos dinâmicos. Tá vinculado com movimento. Então reparem que eu posso mudar inclusive o tamanho dele, ó. Posso deixar ele maior, posso deixar ele menor, posso colocar ele grandão. Tá vendo? Eu consigo mudar o tamanho desse bloco aqui especificamente, ó, e mudar ele de posição. Então são os blocos dinâmicos do menu iniciar, bem como eu posso retirar eles daqui. Tá vendo? Ó? Desativar bloco dinâmico, para não ficar mudando a imagem. Posso fixar na barra de tarefas. Então tem essas opções aqui, inclusive. Maravilha. Voltando para a barra de tarefas, você tem a opção de... Aqui você vai ter a barra de pesquisa, mas você tem como configurar, tá? Para você ter aqui especificamente busca, né? Na barra de tarefas e tudo mais. Mas você tem aqui, ó, quando você clica, tá vendo? Ó, esse olá em que posso te ajudar, essa coisa infeliz é a Cortana. Tá? Então, se eu tivesse o microfone configurado e tudo mais aqui, eu poderia interagir com ela através da voz. Então, eu posso pesquisar alguma coisa aqui. Cachorro quente. Prensado.
tá? Então eu vou lá, digito alguma coisa. No que eu faço isso, ela simplesmente vai mostrar aqui para mim uma busca na internet, tá? Por exemplo, na busca na internet. Então ele abre para mim qual navegador? O Microsoft Edge, que é aquele nativo ao Windows 10. Ó, mecanismo de busca, Microsoft Bing. Bem, então entenda que não é por padrão o Google, porque o Google é concorrente. Então você está vinculado com o Bing, nesse caso, o antigo MSN. E eu posso, obviamente, filtrar essa busca por aplicativos, por documentos, dentro do meu próprio computador, certo? Ou na internet, como vocês acabaram de visualizar. Sacou? Então tá vendo que tem um microfoninho aqui, ó? Microfoninho para dar ordem para Cortana. Botãozinho do lado, visão de tarefas. O que é a visão de tarefas? Deixa eu abrir algumas coisas aqui. Espero que a máquina aguente, tá? Visão de tarefas, quando eu clico aqui nesse botão, ela vai me exibir justamente o quê? Olha só que interessante. As janelas que estão ativas, bem como as que eu mexi antes. Então, repara que eu tenho aqui do lado direito uma barra com um histórico. Aqui, ó. Visão de tarefas. Então eu vejo assim, ó, hoje cedo, como se fosse cedo, né? Eu acabei de procurar. Cachorro quente prensado, apareceu aqui no Bing, tá vendo? Ó, Bing Microsoft Edge, como se tivesse feito uma busca. Ah, em 6 de julho, 6 de julho, suporte da Microsoft, liberar produtividade com IA, Copilot, bloco de notas Autorun, Inf, aprendizado no Windows, TXT, então mostra mais coisa aqui, ó, ativar, tá? Ver mais linhas do tempo. Então essa é a visão de tarefas. Windows que mais tab o atalho para ele, tá? Ah, olha a nova área de trabalho aqui. O que é a nova área de trabalho? Repare que eu vou criar uma nova área de trabalho. O que aconteceu? Cliquei nela. Tem alguma coisa aberta aqui, ó? Não tem. Tem os aplicativos fixados na barra de tarefas, mas a área de trabalho está limpa. Não tem nenhum documento aberto. Então, a área de trabalho é só para você, em questão de organização. É só uma questão organizacional. Ah, deixou de funcionar as outras coisas? Não. Se eu clicar na área de trabalho 1, eu volto para cá, ó, e veja que está tudo aberto de novo. Ó, tá? Tá tudo aberto de novo. Microsoft Store, navegador, tá tudo aqui. Ó. Então são áreas de trabalho distintas. Clicou aqui, sumiu tudo. Entenda que os recursos ainda são consumidos do computador. Ainda está consumindo memória RAM, o mínimo de processamento talvez seja necessário para manter uma tarefa ou outra, dependendo do que você está fazendo. Tá? Então, essa é a diferença. Tá? De você criar uma área de trabalho virtual. Então, caiu já em prova, perguntando se os recursos simplesmente, quando você cria uma nova área de trabalho virtual, eles deixam de ser consumidos. Vai estar errado. Por quê? Continua consumindo recursos do mesmo jeito. É simplesmente organizacional. Ok? Então, dito isso, maravilha, seguimos adiante. Lembrando que esses aplicativos são aqueles por padrão que aparecem aqui no Windows 10 e eu posso desafixá-los da barra de tarefas. Então eu falo, sai e-mail, show, não quero você aqui. Eu clico, ó, desafixar da barra de tarefas e ele some daqui. Ah, se eu quiser fixar algum outro aplicativo, eu clico e mando fixar a hora que eu abrir ele. Acabou. Maravilha? Mais à direita, e aqui não está aparecendo dessa vez, tá? Ainda que eu tinha atualizado, ele já tinha mostrado aqui, mas eu não sei porque dessa vez não está mostrando. Nas versões mais recentes do Windows 10, aparece uma barrinha aqui do lado, na qual ele exibe para você previsão de tempo ou algumas notícias, tá? Vinculado com o MSN Notícias. Então ele vai exibir, o que era o MSN antigamente. Então ele vai exibir desde notícia específica sobre celebridade, horóscopo, esporte. Se você configurou, ele vai dar a notícia mais filtrada. Se você não quiser, ele vai exibir um monte de coisa para você que ele acha que você vai clicar, tá? Então tem desde previsão de tempo até fofoca, via de regra, informação sobre economia, bolsa de valor, por aí vai. Então fica aqui no ladinho direito, tudo bem? Tem o Icon Tray aqui que você pode clicar que vai exibir alguns outros aplicativos que podem estar rodando na sua máquina. Aqui o sinal de conexão com a rede, controle de volume, tá? Se eu clicar com o direito eu vou ter mais opções, inclusive, para mexer com o áudio. A data e hora do sistema. É aqui o ponto mais interessante, a central de ações. Então, quando eu clico na central de ações, ele vai me exibir essa tela aqui, ó. A central de ações, tá? Ele vai me exibir notificações importantes para vocês acerca de atualizações do Windows, acerca de manutenção do ponto de vista de segurança, ferramentas que estão desabilitadas, até mesmo, dependendo das suas configurações, e-mails que você possa receber vão aparecer aqui, ó.
Então você pode clicar depois em limpar notificações. E abaixo nessa ferramenta aqui de acesso rápido, você tem outras coisas que também podem ser customizadas. Entenda que isso aqui não é fixo, tá? Eu posso customizar a aparência disso. Modo tablet, tá? Eu posso recolher, inclusive. Ó, expandir, recolher. Configurações de rede, abrir configurações, localização quando for interessante. Assistente de foco, tá? Que a gente vai ter aqui, que é o do Not Disturb, a grosso modo não incomode, então só vai me ter notificações sobre algumas coisas específicas. Posso pôr só alarme, só o que for prioridade que eu defina. Luz noturna, é para você diminuir a quantidade de luz azul, né? O espectro mais energético que a gente vai ter do campo do visível, para não estimular tanto assim o seu quiasma óptico, lá toda a parte tua de percepção de luz e fazer com que você permaneça acordado. Então, em horário noturno, caso você queira descansar mais a vista, você ativa isso aqui. Tem no celular, tem hoje em tudo quanto é lugar, tá? Não é uma ferramenta nova. Configuração de VPN, projetar essa tela em algum lugar, conectar algum outro aparelho. Então, vocês têm essas ferramentas que você pode encontrar aqui. Bluetooth, modo avião e por aí vai. Tá? Como isso é uma máquina virtual, entenda que a quantidade de recursos que vai ser exibido vai ser limitada. Mas essa é a ideia, tudo bem? Então essas são as ferramentas que nós temos. E uma coisa que nunca ninguém lembra, e já caiu uma questão disso que eu me lembre, tá? No momento tá passando uma questão só que eu fiz. Tem um botão aqui do ladinho direito. Talvez vocês nunca repararam. Se eu clicar nele aqui, ele minimiza tudo. Ou melhor, ele exibe a área de trabalho para mim. Então, se eu tiver um monte de coisa aberta, eu clicar aqui embaixo, ó, ele simplesmente me exibe a área de trabalho. É a mesma coisa que o atalho Windows mais D, tá? Que a gente vai ver eventualmente quando nós formos fazer as questões, que é quando vocês de fato vão aprender as coisas de Windows. Essa aula é só a introdução. Essa aula é o momento que eu estou pegando vocês pela mãozinha e falando, olha, se você nunca viu Windows 10 na vida, ou se você sempre teve medo de mexer no Windows 10 porque sei lá, medo de fazer alguma cagada, vem cá então, tô pegando vocês pela mãozinha, vocês estão no primário ainda, entendeu? Eu tô mostrando, apresentando esse mundo para vocês. Mas aprender as coisas de fato para prova é assim, eu só tô dando um norte, tá? Algumas coisas vocês vão lembrar, outras não vão e outras vão aprender só na força do ódio. Tem que reforçar isso para vocês. Maravilha? Então esse aqui são os pontos principais, né, da área de trabalho que mostrar para vocês. Ok? E aí, por conta do tempo, não vou me prolongar aqui muito mais, tá? Temos que ver, e nós veremos em momento oportuno na próxima aula, as características principais acerca de acessórios de Windows, tá? E outras coisas nesse sentido, que isso aqui é importantíssimo você estar sabendo na prova. Cai bastante sobre essas ferramentas acessórios do Windows, tá? Assistência rápida, bloco de notas, área de trabalho remota, ferramenta de captura, gravador de pasta, Internet Explorer, mapa de caracteres, painel de entrada, expressões matemáticas, Paint, Paint 3D, Windows Fax, Scan, Windows Media Player, Windows WordPad e alarmes e relógio. Tá? Então isso aqui vai aparecer com... Alarmes e relógio não faz parte, né? Perdão. E o WordPad ali. Essa parte é bem importante porque costuma cair bastante em concurso público. E só para encerrar a aula eu vou mencionar aqui para vocês, então, a parte do explorador de arquivos. Tá? Olha só, duvido que você digite www.x na busca do Google aí. Não posso, não vou fazer isso, tá? Não vou fazer isso porque tem chance de derrubar daí o vídeo daqui do Google, tá? Como é uma máquina virtual, não ia ter problema nenhum, porque eu não uso ela para nada mesmo. Então vamos lá, nesse sentido, o que tem aqui o explorador de arquivos, tá? O File Explorer. O que vocês precisam saber? Tá aí no seu material bem bonitinho, tá? Eu deixei uma figura para vocês onde eu explico os principais pontos, né, da estrutura, mas vamos lá mencionar aqui para vocês. Nessa parte aqui de cima, você tem a barra de títulos, onde vocês estão vendo o explorador de arquivos propriamente dito, tá? Aqui você vai ter os menus, tá? Ou as guias, arquivo, início, compartilhar, exibir, e a gente vai ter que aprender características acerca dessas ferramentas aqui, tudo bem? Então vamos lá, passando aqui rapidinho para vocês alguns detalhes. Quando a gente está falando, deixa eu apresentar primeiro aqui, depois eu falo logo das ferramentas, né? Você vai ter aqui uma parte do sistema que eles chamam, geralmente eles mantêm o termo em inglês, que são os ribbons, tá? Que são essas abas específicas de quando eu clico no início ou compartilhar, veja que você vai ter essas ferramentas, né? A mesma estruturação quando você está utilizando o editor tipo Word, Excel, etc, né? Você tem aqui, ó,
as guias e os grupos, a área de transferência, organizar, novo, abrir, selecionar, tá? Então você tem essas ferramentas aqui bonitinhas, ok? Então, ó, clique em compartilhar, você tem aqui a parte de enviar, compartilhar com, exibir painéis, layout, mostrar, ocultar. Não precisa se preocupar muito com os nomes exatamente dessas coisas. O mais importante é você entender as principais ferramentas que vão aparecer aqui. Então, eu quero que vocês observem que quando eu estou utilizando aqui o sistema de maneira geral, você tem, ó, fixar no acesso rápido, está aqui no início. Copiar ou colar, recortar, copiar caminho, colar o atalho, mover ela para algum lugar, excluir. Esse X aqui já caiu em prova e o pessoal falou, eu não sei o que acontece se eu clicar no excluir. O excluir é a mesma coisa que deletar e jogar para lixeira. Tá? Então, se eu clicar em excluir, vai para lixeira. E veja que eu tenho a opção de excluir permanentemente, ou seja, é aquilo que não vai para a lixeira. É a mesma coisa se selecionar o arquivo, né, o passa e segurar Shift e apertar Delete. Então, uma exclusão permanente sem passar para a lixeira. É como se eu tivesse jogado para a lixeira e deletado de dentro da lixeira. Tá? Renomear o arquivo, uma nova pasta, um novo item. Nós temos que guardar os itens que nós temos por padrão, por incrível que pareça, mas nós vamos chegar lá, ok? Fácil acesso quando for interessante também, propriedades dos arquivos e etc. Qual que é um ponto que pode aparecer aqui para vocês? Costumam aparecer mais coisas vinculadas com exibir, mas vamos lá. Compartilhar, tem aqui ó, compartilhar, tá? Eu posso compartilhar com um aplicativo específico, por ser uma máquina virtual, essa bendita não vai me deixar fazer isso agora, tá? Deixa eu ver se com arquivo ele permite. Permite. Então tem aqui, ó, compartilhar. Clique em compartilhar uma figura e eu vou escolher por qual aplicativo eu quero fazer o compartilhamento, tá? Selecionar depois a pessoa. Enviar por e-mail. Fazer a compactação dele. Olha o zip aqui, ó. Cria uma pasta compactada, entre parênteses, zipada, tá? Contendo os itens selecionados. Para gravar em disco, imprimir e mandar por fax, tá? Tem aqui as pessoas, ó. Olha aqui, ó. Compartilhar com. Eu tenho as pessoas aqui, ó, as contas dos usuários. Tudo bem? Exibir. E aqui é um ponto que aparece muito em prova. O que vocês precisam saber? Painel de navegação, esse painel à esquerda que ficava aqui, ó. Então repara a diferença, ó, painel de navegação. Então vocês veem aqui, ó, acesso rápido, o OneDrive pessoal, este computador, tá vendo, ó? Esse então é o painel de navegação. Maravilha, é isso que vocês precisam ver aqui e ter em mente. OK? Painel de visualização e painel de detalhes. Painel de visualização, entenda que é uma prévia. Tá vendo que eu cliquei numa imagem e ele me mostra uma prévia do lado direito. Então, eu tenho uma visualização do arquivo. Se for um arquivo de imagem, às vezes PDF, dependendo da configuração, um arquivo de texto, tá? Então, você tem como fazer isso aqui bonitinho e visualizar aqui. Não são todos os arquivos que serão exibidos. Vai depender do tipo de extensão de arquivo. Painel de detalhes. Painel de detalhes vai exibir detalhes o quê? Metadados acerca desse arquivo. Como, por exemplo, ó, tirada em... Tem aqui, especificar a data. Tá vendo? Eu posso colocar a data qualquer aqui. Tá? Dimensões, 398 por 440. Tamanho, 4,98 kilobytes. Data da criação, 30/6/2023, às 6h07, né, da tarde. Maravilha, então isso são metadados. São detalhes. E lembrar desses detalhes é importantíssimo para você vincular com outra coisa aqui. A palavra para você lembrar nesse menu de exibir aqui, ó, é detalhes e você vincular com metadados. Por quê? Mas vamos lá. Então, primeira coisa, lembrar que painel de visualização ou painel de detalhes. Não dá para exibir os dois simultaneamente. Agora, a respeito dos ícones, né, do layout da página. Dá para deixar ícone mega grande, extra grande. Dá. Dá para deixar ícone grande. Dá. Dá para deixar ícone médio. Dá. Ícone pequeno, também. Lista, ok. Mas o que mais aparece em prova? O que mais aparece em prova, e às vezes a banca é babaca de pedir a lista toda, às vezes. Mas qual que é o ponto que mais cai? Detalhes. Porque detalhes têm uma grande diferença em relação aos outros. Ainda que você consiga ver aqui na parte de conteúdo, às vezes, alguns detalhes acerca de metadados, tá? Quando eu clico aqui, ó. O mais importante deles, o que mais aparece em prova, é o modo de detalhes. Por quê? Porque ele exibe para mim, ó, repara, em colunas. É como se fosse uma planilha. Eu tenho nome, data, tipo, tamanho, marcas e outras informações que eu queira aqui. Isso são metadados, ou seja, dados sobre dados. São dados que irão descrever o próprio arquivo. Por que metadados? Se você não saber da origem, né, de onde vem, porque dados sobre dados. O arquivo é um conjunto de dados. E quando eu falo metadados, são os descritores, são os atributos
deste arquivo, que é um dado. Então, são dados dos dados. Então, isso é metadados. Então, ele aparece aqui para mim, ó, data de criação, tipo, tá vendo? Ó, pasta de arquivo, arquivo PNG, o tamanho dele. Ah, eu tenho mais um monte de opções que eu poderia modificar aqui, ó. Data de criação, data de modificação, tirada em dimensões, classificação, mas tem como decorar tudo? Por que eu falo que o Windows é maluquice e não dá para saber tudo? Dá uma olhada no tamanho da lista de coisas que você pode selecionar para ser exibido como metadado no modo detalhes. Fala para mim se você é sei lá, um maluco ou gênio supremo da humanidade de querer decorar esse troço. Não faz nem sentido. Tá? Então olha o tanto de opção que existe. Não rola. Então você precisa saber que detalhes vai exibir esses metadados por padrão. Só de saber isso você acerta a maioria das questões que tangem esse assunto. Dá para classificar por? Dá para classificar por nome, data, tipo, tamanho, tá? Os metadados em ordem crescente ou decrescente. Caixas de seleção de item. O que isso faz? Ah, se eu quiser marcar mais de um item, eu venho aqui e clico do ladinho dela. Ó. Então, seleciono 2 arquivos. Maravilha? Outro importante, extensões de nome de arquivo. Então, repara nesse capturar, porque os outros dois são pastas. Então, capturar.png. Se eu clico aqui, ó, no exibe mais, some o PNG da frente. Então, é simplesmente pedir para exibir, ó, a extensão do arquivo. Itens ocultos, tá? Quando tiver item oculto, deixa eu ver aqui no disco local. Windows, tipicamente, é uma pasta que vai ter. Deixa eu ver se eu entrar aqui no disco local aqui melhor. Então, olha só. Se eu clicar em itens ocultos ou não, repara a quantidade de pastas que eu tenho aqui. Itens ocultos. Me apareceu essas pastinhas mais transparentes aqui, ó. Porque elas estão ocultas nativamente no sistema. É só uma questão de estar exibido ou estar, como o nome sugere, oculto. Se eu quiser ocultar, vem em propriedades e clica aqui, ó, oculto. Maravilha? Então, só assim que você precisa saber inicialmente acerca disso. O resto é por questão. Não tem para onde correr e o resto talvez seja maluquice. Tá? Então, isso aqui é o explorador de arquivos. O que mais que nós temos aqui? A barra de endereços. Repara aqui então que você tem a barra de endereços. Conforme você vai navegando no sistema, olha só, C2 pontos, barra invertida users, aí eu entro em público, depois eu entro em downloads públicos, e aí eu clico aqui em cima e você observa o caminho para se chegar até essa pasta. Tá vendo? C2 pontos, barra users, barra public, barra downloads. Maravilha. Aqui da direita tem uma barra de pesquisa, onde eu posso buscar por arquivos ou pastas especificamente, tá? Tem aqui depois, ó, quando eu clico nele, olha que interessante. Por padrão tem início, compartilhar e exibir, mas quando eu clico aqui na barra de pesquisa, ele me mostra, ó, ferramentas de pesquisa. E ele me mostra uma guia que estava oculta, na qual eu posso fazer uma pesquisa em todas as subpastas, na pasta atual, no meu computador e selecionar opções avançadas de busca. Sacou? Então esse aqui é um ponto interessante. Para finalizar a parte de explorador de arquivos, né? Essa parte mais embaixo, deixa eu selecionar uma outra pasta aqui qualquer. Você tem, deixa eu pegar aqui, acho que mais, pronto. Tá vendo que você tem aqui embaixo, ó, 3 itens. Se eu selecionar os 3, ele mostra ó, 3 itens selecionados. Se eu selecionar um item selecionado e 4,98 kilobytes, ele vai mostrar dados, informações também dessa pasta e dos arquivos selecionados. Isso aqui é o que a gente chama de barra de status. Maravilha? Então, a grosso modo, acerca de explorador de arquivos, eu tenho que te apresentar o mínimo. Como eu falei, não dá, é maluquice querer decorar tudo. Não rola. É um desperdício de energia e de tempo que você ia despender, queimar neurônio demais para ficar decorando um monte de coisa inviável, sabe? É tipo assim, seria fazendo uma analogia. Vocabulário é importante para fazer concurso público? Se tiver uma redação, mais importante ainda, mas você concorda que um vocabulário para você entender a chamada de questão, algum termo que ele utiliza, alguma pegadinha é importante? É, sem sombra de dúvida. Só que faz sentido você pegar um dicionário inteiro e falar eu vou decorar o dicionário inteiro para ter alguma vantagem em concurso público? Não, porque 99,9% das palavras que vão estar lá, talvez você nunca nem veja na prova, dependendo do tamanho do dicionário. Então é uma analogia parecida, é um desperdício de energia muito grande que você tem que ter para tentar decorar um monte de coisa que não vai cair.
Por isso que eu falo que você tem que saber o mínimo do mínimo de Windows com a aula, caso você não tenha tido esse contato prévio, tá? Ou seja em aula, seja com a vida, e você tem que aprender com as questões. Não adianta achar que depois dessa aula você vai chegar também para fazer as questões, e vou reforçar esse ponto, e falar, nossa, tô lá, taxa de acerto de 80%. Não vai rolar. Você vai ter que, esgotar as questões e vai por mim. O Windows demora, você vai fazer uma bateria gigantesca de questões de Windows. A felicidade é que questões de Windows são relativamente rápidas de serem feitas. Elas não têm esse tipo de questões que você vai parar para pensar muito e tem que elaborar e às vezes fazer conta. Não, tem nada disso. É um negócio muito mais direto e reto para você fazer. Então você consegue fazer um volume grande de questões de Windows. E é só assim que esse assunto vai entrar na cabeça de vocês. Reforço aqui que ao longo da minha experiência como professor dando aula dessa disciplina, você mexer no Windows ou não é um indicativo de se você vai bem ou não na prova. É a sua dedicação em fazer as questões, em enfiar na sua cabeça que enquanto você não estiver no dia da prova, até lá é tudo aprendizado. Então eu encerro a aula desse jeito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução. Como eu falei, é a primeira aula de Windows. Depois nós vamos tocar em alguns pontos mais interessantes, as ferramentas, as características dela, e eventualmente a gente vai ter aula de exercícios para a gente reforçar tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Maravilha? Um beijo para vocês. E lembrando, caso você está chegando agora no final da aula, mais uma vez, lembre-se aí, se você estiver interessado, se você gostou dessa aula, primeiro de tudo, deixa o like aí, né? Deixa o like. Por gentileza, vocês esquecem desse like, esse like é importantíssimo, seja para as métricas do próprio YouTube e até mesmo para o canal aqui, né? Então vamos lá, de maneira geral, né, de maneira orgânica, é importante para o canal, né? Vamos lá, se você está chegando agora, gostou da aula, se interessou pelo conteúdo, quer estudar para concurso público, está interessado em fazer prova do IBGE, INSS, PF administrativa, vai fazer TSE unificado eventualmente quando, né, vai soltar, Caixa Econômica Federal, IBAMA, você clica aí embaixo no link que tem para o WhatsApp, tá? Para você entrar no grupo especificamente do Faz Questão, onde você vai ser atendido pela equipe do Faz Questão e que você vai poder tirar suas dúvidas, saber valor, como funciona, o que você vai ter de acesso ou não. Lembrando que tem o site do Faz Questão agora que está ficando cada vez mais robusto, essa plataforma linda e maravilhosa que o Ricardo está fazendo para ser a melhor do Brasil. Maravilha? Então, um beijo a todos vocês, agradeço demais o feedback. Eu vou ficar aqui só mais 2 minutinhos para ler as mensagens que vocês mandaram e ver o que rolou, tá? Mas eu não vou me alongar muito mais do que isso não. Depois vai ter a aula do Ricardo logo em seguida, né? A Hyper-V só entrou para a versão Home do Windows 11? O Henrique perguntou, não sei te dizer, tá? Não sei como é que tá o Windows 11 nesses detalhes, porque o Windows 11... por que não aparece em prova, né? Um ponto interessante está de a gente mencionar. Vale a pena já estudar o Windows 11? Honestamente, eu acho que não. Porque a gente não observa tendência nenhuma em nenhum dos grandes concursos de aparecer o Windows 11, porque é uma coisa muito nova. E o concurso público tem a tendência de ser bem atrasado em cobrar esses tópicos. O Windows 11 é relativamente recente, e a gente está naquela fase onde o Windows 11 está sofrendo muita modificação em um curto prazo de tempo. Então, entre uma versão e outra do Windows 11, muita coisa muda. E isso é problemático, principalmente para a banca. Entenda que não é para o concurseiro. Para o concurseiro, se dependesse da banca do órgão, foda-se. A ideia é que isso é problemático na elaboração da prova, porque a quantidade de recursos vai ser muito maior. Aí o elaborador se fode nessa situação, porque vai entrar um monte de recurso, num monte de questão, ele deixa de ganhar. Tá? Então o Windows 11 não é uma coisa para vocês se preocuparem nesse momento. Maravilha?